Existe um homem caminhando entre nós agora mesmo. Ele não usa chifres, não carrega uma marca visível no rosto, mas em algum lugar do mundo, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, ele está sendo preparado, treinado, moldado e o mais assustador, milhões de pessoas vão amá-lo, vão segui-lo, vão adorá-lo, porque o anticristo não virá como um monstro, ele virá como um salvador. E quando você perceber quem ele realmente é, já será tarde demais. Esta é a história que ninguém quer que você conheça. A história do homem que enganará o mundo inteiro. E ela começa agora. Deixa eu te contar uma coisa que vai te arrepiar. Em algum lugar, talvez numa cidade europeia, talvez no Oriente Médio, talvez até mais perto do que você imagina, existe uma criança comum aos olhos de todos. Ela vai para a escola, brinca, sorri, mas por trás daqueles olhos algo está sendo despertado. Não por acaso, não por escolha, mas por um plano que foi traçado antes mesmo da fundação do mundo. O livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Mas o que isso realmente significa? Significa que o anticristo não surgirá do nada. Ele será produto de um sistema, de uma estrutura, de poderes que já estão operando agora, neste momento, enquanto o mundo dorme. Essa criança vai crescer com um carisma inexplicável. As pessoas vão se sentir atraídas por ela sem saber por quê. Ela terá respostas para perguntas que ninguém conseguiu responder. Ela falará de paz quando o mundo estiver em... Ela prometerá soluções quando a economia global estiver em colapso. E todos vão acreditar. Agora imagina isso comigo. O mundo está em pânico. Guerras explodem em vários continentes. A economia mundial entra em colapso. Fome se espalha como praga. As pessoas estão desesperadas, gritando por alguém que possa trazer ordem ao caos, e então ele aparece. Não com trovões e relâmpagos, mas com palavras suaves, com um sorriso que desarma, com promessas que parecem finalmente fazer sentido. Ele será jovem, bonito, articulado, falará todas as línguas, entenderá todas as culturas, unificará religiões que brigaram por séculos, fará ateus acreditarem que talvez exista algo maior. Fará cristãos duvidarem do que sempre souberam. Ele dirá: eu sou o caminho para a paz. E o mundo, exausto de tanto sofrimento, vai acreditar. Líderes mundiais vão se ajoelhar diante dele, não por medo, mas por admiração genuína. A mídia global vai chamá-lo de gênio, de visionário, de salvador da humanidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, nos alerta: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Você entende o que isso significa? Significa que ele fará milagres, milagres reais, coisas que desafiarão tudo o que você acredita sobre realidade e física. Ele curará os doentes na frente de multidões, fará os cegos enxergarem, talvez até ressuscite alguém dos mortos. E enquanto isso acontece, uma voz pequena dentro de algumas pessoas vai sussurrar: isso não está certo. Mas essa voz será abafada pelo barulho da multidão aplaudindo. Será silenciada pela propaganda global que o colocará como o homem do século, como aquele que veio para salvar a espécie humana da extinção. Mas então, algo muda, devagar, gradualmente, como veneno entrando na corrente sanguínea. Ele propõe um novo sistema econômico para acabar com a corrupção, ele diz, para garantir que ninguém roube, ninguém trapaceie, ninguém fique de fora. E esse sistema é simples: uma marca, um chip, uma tatuagem digital. Algo pequeno, imperceptível, colocado na mão direita ou na testa. É apenas para sua segurança, dirão, para facilitar sua vida. Sem mais cartões, sem mais senhas, sem mais filas.
Apenas uma marca e você terá acesso a tudo. Apocalipse 13, versículos 16 e 17 são claros como água. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. No começo será opcional. Ninguém é obrigado, eles vão dizer. Mas aos poucos, aqueles que não tiverem a marca começarão a ser excluídos. Primeiro dos bancos, depois dos supermercados, depois dos hospitais, depois da sociedade. Quem recusar será chamado de radical, de terrorista, de inimigo da paz global. E o número da besta, o infame 666, não vai aparecer de forma óbvia. Pode estar escondido num código de barras, num algoritmo, numa frequência. João escreveu isso há 2000 anos, mas ele viu algo que transcende tempo e tecnologia. Ele viu o controle total, o monitoramento absoluto, a escravidão digital disfarçada de liberdade. Agora vem a parte que até os estudiosos mais preparados tremem ao explicar. O anticristo fará algo que chocará o mundo. Ele reconstruirá o templo em Jerusalém, aquele mesmo templo que foi destruído em 70 d.C. pelos romanos. E isso não será visto como provocação, mas como gesto de paz. Judeus vão chamá-lo de Messias. Cristãos desavisados vão dizer que ele está cumprindo profecia. Muçulmanos vão respeitá-lo por respeitar o lugar sagrado. Por 3 anos e meio, ele manterá a farsa. Será o líder perfeito, o diplomata perfeito, o homem perfeito. Mas então, na metade da semana profética de Daniel, ele entrará no templo e fará algo que rasgará o véu de toda a ilusão. Ele se sentará no trono, no lugar mais sagrado, e declarará: Eu sou Deus. 2 Tessalonicenses 2:4 diz: O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Naquele momento, todos que tinham dúvidas verão a verdade, mas para muitos será tarde, porque a marca já estará em suas mãos, o sistema já estará implantado, e voltar atrás, custará a vida. Os últimos 3 anos e meio serão os mais sombrios da história humana. A Bíblia chama isso de grande tribulação. E não é exagero. O anticristo revelará a sua verdadeira face. Aquele homem charmoso, carismático, pacífico, se transformará num tirano brutal. Ele ordenará a morte de todos que recusarem adorá-lo. Cristãos verdadeiros serão caçados como animais, decapitados, queimados, torturados em praça pública, e o mundo assistirá como entretenimento. Apocalipse 13:7 diz: Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Isso significa que muitos morrerão, muitos que você conhece, talvez até você, se estiver vivo naquele tempo. Mas aqui está o que você precisa entender. Mesmo naquela escuridão total, haverá luz. Haverá pessoas que dirão não, que preferirão morrer de pé do que viver de joelhos, que recusarão a marca, mesmo sabendo que isso significa passar fome, ser caçados, perder tudo, porque eles sabem que existe algo maior do que esta vida temporária. E quando parecer que tudo está perdido, quando parecer que o mal venceu, quando o anticristo estiver no auge do seu poder, comandando exércitos de nações inteiras, preparando-se para a batalha final em Armagedon, algo acontece. O céu se abre, não metaforicamente, literalmente. E aquele que é chamado fiel e verdadeiro desce montado num cavalo branco. Seus olhos são como chama de fogo. Na sua coxa está escrito Rei, e atrás dele vem um exército de milhões de santos glorificados, vestidos de linho branco. Apocalipse 19, versículo 20, descreve o fim do anticristo assim: E a besta foi presa,
E com ela, o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Não haverá julgamento longo, não haverá apelo, não haverá segunda chance. O anticristo e seu falso profeta serão os dois primeiros seres lançados no inferno eterno. E todo o seu reino de mentiras desmoronará em questão de segundos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que você precisa responder com honestidade total. E se isso não for apenas uma história? E se tudo o que eu acabei de te contar estiver acontecendo agora, neste exato momento, bem debaixo do seu nariz? Você já parou para pensar como o mundo está sendo preparado? Como estão normalizando a ideia de um governo global? De uma moeda digital única, de monitoramento total em nome da segurança, de tecnologia que pode ser implantada no seu corpo, de líderes carismáticos que prometem salvar o mundo. Jesus disse em Mateus 24:4, acautelai-vos que ninguém vos engane. Esse foi o primeiro alerta dele sobre os últimos dias, não sobre guerras, não sobre terremotos, mas sobre engano. O anticristo não virá gritando que é o mal, ele virá sussurrando que é a solução. E bilhões de pessoas, até mesmo pessoas religiosas, cairão na armadilha, porque elas não conheciam a verdade, porque estavam mais interessadas em conforto do que em convicção, porque amavam mais o mundo do que amavam a Deus. Então, aqui está a verdade que você precisa gravar no seu coração. O anticristo está vindo. Não sabemos quando, não sabemos de onde, mas as peças do tabuleiro estão sendo posicionadas. E quando ele aparecer, será tarde para se preparar. A pergunta não é, será que isso vai acontecer? A pergunta é, onde você estará quando acontecer? Você terá tomado a marca porque parecia conveniente? Porque todo mundo estava fazendo? Porque não queria perder seu emprego, sua conta bancária, sua casa? Ou você terá a coragem de ficar do lado da verdade, mesmo que isso custe tudo? 2 Timóteo 4:3-4 diz, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo é agora. Não deixe esse vídeo ser apenas mais um entretenimento. Deixe ele ser o alerta que acorda você. Porque o anticristo pode enganar o mundo inteiro, mas ele não precisa enganar você. Se este vídeo te tocou de alguma forma, se algo dentro de você começou a despertar, deixe seu comentário agora dizendo, eu escolho a verdade, e se inscreva neste canal. Mas só se você realmente quer saber o que está por vir, porque a partir de agora, você não poderá dizer que ninguém te avisou. O relógio está correndo, a besta está sendo preparada, e o tempo de escolher de que lado você está é agora.